Ele se move em você? Ele habita em você? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Obrigado, gente. Boa noite, amados. Graças e paz. Podem sentar. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Josimar Lima. Eu sou ministro do Evangelho. E sou da equipe ministerial do pastor Vinícius Misael, ao Glória, né? Professor do Rema, e me sinto muito honrado em mais uma vez estar aqui hoje, num dia histórico para mim, né? Porque estou lançando o meu primeiro livro, ó, gostou do primeiro? Não é? E antes de ministrar a palavra, eu vou contar um pouquinho da história sobre o livro, né? Porque muita gente não sabe da história. Bom, esse livro, amado, nasceu no dia em que, o início dele, quando o pastor Bud Wright me deu a aula de Gálatas, no Centro de Treinamento Bíblico, Verbo da Vida, não era Rema ainda, tá? Eu sou da primeira turma do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, hoje Rema. Meus colegas de classe é Guto, João Roberto, Carrambé, meus colegas de classe é só da diretoria atualmente, amém? Então eu sou dessa turma. Terminada a aula, terminado o primeiro ano, me formei em 1993. O apóstolo Bud chamou 3 alunos graduados para ensinar no Verbo da Vida, no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Então, desses 3 pioneiros, o primeiro foi o apóstolo Sérgio Pessoa. Alguém conhece ele? Não? Foi chamado para ensinar. O outro foi Gedaías. Talvez você não conheça, mas ele é autor do hino do Rema. É um dos autores. Ele e o Sérgio Pessoa comporam o hino do Rema. Então Gedaías também faz parte da história. E eu, glória. Imagina, dos alunos, 50 formados lá, mais ou menos, ele me chamou 3 só para ensinar. E na turma de Guto, de João Roberto, de Carrambé, eu fui privilegiado. Ele chegou para mim e disse: Josimar, você tem no coração de ensinar no Rema? Você queria ensinar no Rema? Aí é a fome com a vontade de comer, não é verdade? Eu disse: sim, pastor. Seria um prazer, na época Verbo da Vida. Qual a disciplina que você mais se identificou? Gálatas. Amei Gálatas, pastor. Foi uma bênção na minha vida, uma libertação tremenda. Então faz o seguinte, você vai ensinar essa disciplina. E ele me deu a apostila dele, como material de base. Com a letrinha, com os rascunhos do pastor Bud. Ainda tem ela lá em casa, vocês viram, né? Meu Reels está lá. E ele disse: você vai ensinar essa disciplina, então, que você gostou. E aí eu comecei a ensinar em 1994. Amém? Gálatas. Só parei de ensinar Gálatas quando vim para Campo Grande, 2003. Daquela apostila, eu vi a necessidade de incrementar ela, né? E expandir ela. E eu peguei a apostila, peguei várias versões de Bíblia, peguei vários livros que eu li e fui montando aquele material. Fui montando, dando aula, montando. E quando foi em 2003, eu estava com um livro pronto. Primeiro, olha, comecei a ensinar em 94. O livro ficou pronto só no Word, né? Sem edição de nada. Em 2003. E estava no prelo para publicar. Pedi para uma professora de português, amiga minha, Nara Leão, prima de Nara Leão, cantora, lá de Campina Grande. Que lembra de Nara Leão? Nem só a turma da velha guarda, né? A prima da Nara Leão trabalhava comigo, chama-se Nízia Leão, ela é professora de português. E ela corrigia todos os trabalhos da Embrapa. Quem não sabe, eu sou servidor da Embrapa.
há 45 anos, aleluia. E aí, aliás, 44, vou fazer 45 ano que vem. E aí ela revisou o português, ela não é crente. E ela chegou para mim e disse: Josimar, que livro maravilhoso. Ela não é crente. Aí eu fiquei entusiasmado. Se uma pessoa que não é crente leu e gostou, né? Está maravilhoso, pode publicar. Aí ela corrigiu algumas coisas, português, concordância, não sei o que, algumas palavras e tal. E aí eu levei para o Maneco ler. Maneco, está aqui, ó. Estou querendo publicar esse livro, pode ler. Maneco é o devorador de livro do ministério, né? Maneco leu o livro e disse: pode publicar. Tá bom. Opa, passou pelo Maneco, passou pelo o incrédulo, passou pelo crente, né? E Guto também, passei para Guto, o presidente do nosso ministério. E aí, chamado por Deus para Campo Grande. 2003, eu vim espiar a terra aqui, 2003. Bem na época que eu tinha terminado o livro, bem na época que eu estava empolgado para publicar o livro, chega uma chamada divina para Campo Grande. Aí o livro teve que ficar na prateleira, infelizmente, né? Ficou na prateleira. Aqui eu deixei de ensinar Gálatas, tive que abrir igreja, né? Tive que abrir o Rema. O Rema já foi aberto em 2006. Né? Então o livro ficou no prelo, que a gente chama, no prelo guardado. Até que eu fui chamado agora, em 2024, para ensinar Gálatas novamente. Parecia até uma nostalgia, né? Eita, vou ensinar Gálatas novamente. E quando eu estava ensinando Gálatas, veio no meu coração: é a sua vez de publicar o livro. Eu disse: rapaz, eu vou publicar aquele livro, vou lá pegar meus rascunhos. Eu usava ele na aula. E o pessoal disse: pastor, esse material é diferente da apostila, tem um negócio a mais aí. Eu disse: irmão, é um livro que eu estou escrevendo. E na aula, falando sobre esse livro, um aluno, o Carlos Henrique, não sei se ele já chegou aí, tá por aí, aluno do Rema, disse: pastor, o senhor já tem quem faça a diagramação do livro e tal? Eu disse: tenho não. Pois eu vou te abençoar. Vou fazer toda a diagramação do seu livro. Oh, glória! Fiquei feliz da vida. Aí ele disse: como é que o senhor quer a capa? Bom, a capa, eu quero um galho de rosa seco e outro galho de rosa com uma rosa de Saron. Jesus. O que fala isso? Vocês, eu creio que você crê nisso, né? Você crê, aliás, vocês podem imaginar no Éden, Adão e Eva nus no paraíso, não é assim? Cheio de mosquito da dengue, picando eles, cheio de rosa com espinho. Lá vai Adão dar uma rosa para Eva. O espinho no Éden, antes da queda. Vocês acreditam que era assim? Não, né? Quem está comigo? Então, da onde apareceram os espinhos? O espinho é uma proteção para a rosa. E sabe por que apareceram os espinhos na rosa? Por conta da queda. A terra se tornou maldita. E aí veio os espinhos. A gente vai ler isso aqui. Então, a capa ficou, o irmão Carlos Henrique, de parabéns. Ele pegou minha ideia, criou essa capa linda aqui, né? O galho da maldição lá da queda. E do galho nasce uma rosa de Saron, chamada Jesus Cristo, que restaurou a humanidade. Amém? Entenderam? Então, aí eu conversando com meu filho Vinícius, menino de Deus, né? Ele disse: pai, o senhor tem que arrumar um editor. Todo escritor tem que ter um editor por trás. Ele vai fazer a revisão, do português novamente, né? Vai fazer a revisão doutrinária. Então, obrigado, filho, te amo, né? Aí eu disse: é mesmo, né? Eu vou ter que arrumar um editor. E outro filho, meus filhos tudo participaram desse livro. Vitor disse: pai, quando é que você vai publicar o seu livro mesmo? Filho, cada vez que eu estou dando uma aula, vem uma coisa nova e eu fico acrescentando. Pare agora, pai, com isso.
Porque você não vai publicar nunca. Porque você fica só, né? Quando é que vai publicar? Nunca. Você tem que parar, publica do jeito que está. Você não já tem a primeira vez? Publica lá, pai. Se o senhor precisar ajeitar alguma coisa, ajeita na segunda edição. Disse, é mesmo, né? Porque eu não vou publicar nunca, que eu fico sempre querendo, né? Isso aqui, não é bem assim. Isso aqui, é melhor assim, é melhor assim. Aí eu não... Resultado, peguei o conselho do Vinícius, peguei o conselho do Vitor, né? E agora vou publicar o livro. Consegui o editor, nada mais, nada menos do que o meu irmão Mateus, do ministério, lá de Campina Grande. Ele é revisor de livro, professor, ele entende muito de português. Ele já está, para vocês terem uma ideia, ele está... não sei se eu posso falar isso não. Ele está editando um livro de uma pessoa muito importante, é responsável por esse livro. Eu não tenho permissão de dizer quem é, que é surpresa, né? Mas é uma pessoa importante do ministério, que ele está fazendo um livro. Então, e ele pegou o livro. Quando eu liguei para ele, Mateus, eu estou com um livro assim, assim, assim. Pastor, vai ser um grande prazer. Manda para mim. Aí, mas quanto é que é o custo? Aí, não, pastor, o senhor não tem que pagar nada a mim, não. Eu vou te abençoar. Não, cobrar do Senhor jamais. Aleluia. Deus abrindo porta, amém? E aí eu mandei o livro para ele. O Carlos Henrique ficou de fazer toda a diagramação, fez a capa e ficou de fazer a diagramação. Mas eu percebi que o Carlos estava muito envolvido com outras coisas e não deu conta. Aí eu disse, Carlos Henrique, eu preciso publicar esse livro. Eu estava afogueado para publicar o livro. Me dá de volta que eu vou procurar outra pessoa. E aí eu pedi a ele me deu, eu peguei de volta o livro e caminhei para Campina Grande, para Aletos, a editora Aletos. É isso mesmo? Aletos, editora. Que é uma editora que publica livros de pessoas, professores do Rema, graduados, que são escritores e não publicam pela Rema Publicação. E eles criaram a Aletos para pegar esses autores independentes. Entenderam? E aí eu disse, que legal, não sabia, tem? Beleza. Contatei, mas quem fez a diagramação é a mesma pessoa que faz a diagramação do livro do Rema, né? A arte é a mesma pessoa que faz as artes da capa do livro do Rema. A gráfica é a mesma do Rema, só muda o nome aqui, Aletos. Mas é a mesma coisa. Quem está comigo? Então, tiramos 1000 exemplares. Sou da fé, viu, irmão? Aleluia. Quem está comigo? 1000 exemplares. Eu espero que pelo menos aqui na igreja eu vendo uns 500, né? Aí fica. Mas estou já com a agenda marcada para lançar em Três Lagoas, Cuiabá, e a agenda está aberta, amém? Lançamos em Ribas do Rio Pardo. Eu vou para o ponto de pregação e já lanço, pré-lançamento. Fui ontem para São Gabriel, já fiz o pré-lançamento. Fiz hoje de manhã por uma benção. E eu vou atingir esses 1000 rapidão. Amém? Então, contada essa história, agradecendo a Deus pela vida dos meus filhos, que foram grandes incentivadores, né? Nós vamos falar um pouco sobre o quê? Livres da maldição. Amém? Quem está pronto para receber a palavra? Pegue a sua Bíblia aí, irmão. Ela é a fonte de tudo, amém? Ela é a fonte desse livro. Pode ser o smartphone também, não tem problema não, tá? Tablet, não tem problema. Declare, esta é minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta noite será uma semente plantada no meu coração, que vai germinar, que vai trazer muitos frutos para a minha vida. E a minha vida nunca mais será a mesma. Amém? Aleluia. Pastor, onde você aprendeu essa confissão? Aprendi no acampamento do Rema em 1997 com o reverendo Joe Steen. Amém? Ele fez 17 mil pessoas para essa confissão. E eu
anotei na minha Bíblia e faço ela até hoje. Então a origem dessa confissão está no acampamento do Kenneth Hagin em Tulsa em 1997, amém? Quando um grupo de brasileiros estiveram lá, 30 brasileiros, e eu fiz questão de anotar essa confissão que eu achei maravilhosa. Sempre quando eu vou ministrar, eu costumo fazer essa confissão, amém? Gálatas 3, 13 a 14. Aleluia. Gálatas 3. Se puder projetar, eu agradeceria, gente. Eu gosto da projeção dos versículos. Gálatas 3, 13 a 14. Quem achou? Cristo nos resgatou da maldição fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? O resgate de Jesus da maldição teve um objetivo. O resgate de Jesus da maldição veio para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Igreja do Senhor. Amém? E a promessa do Espírito Santo. Oh, glória, quem está aqui? Aleluia. O que é a palavra maldição? O que é a palavra maldição? A maldição tem vários significados, dependendo do que você quer colocar nesse significado, amém? Mas, amado, a maldição não é nada mais, nada menos do que um peso de condenação. É um peso de condenação. E na antiga aliança era um peso de condenação para quem não guardasse a lei perfeita, a lei de Deus, os mandamentos, a lei do Antigo Testamento. Deuteronômio 27, 26 diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Maldito aquele que não confirmar as palavras da lei. Então, a lei, ela veio para condenar. Obedeceu, você está abençoado. Não obedeceu, você está amaldiçoado. Este era o propósito da lei. A maldição, ela veio antes da lei. A maldição da terra veio com a queda de Adão e Eva, como eu falei aqui. Adão e Eva pecaram, e quando eles pecaram, eles tornaram a terra maldita com a desobediência deles. Está lá em Gênesis no capítulo 3, versos 17 e 19. E Adão disse: visto que atentaste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Olha aqui. O que é cardos e abrolhos? Espinhos. Confirma o que eu falei? Não tinha espinho na rosa, gente. Adão e Eva não estavam no meio da dengue, de animais peçonhentos picando eles lá no... Não. Imagina aí no Éden como eles estavam. Não tinha nada disso, irmão. Isso tudo veio da queda. O animal, podia até ter escorpião na época, mas ele não fazia mal nenhum, amém? Podia ter essa aranha venenosa na época, mas não era venenosa. Quem está comigo? Tinha rosa, mas não tinha espinho. Então a terra se tornou maldita por conta da desobediência do homem. Fala comigo, a terra se tornou maldita por desobediência de Adão e Eva. Amém? Todo mundo aqui? Então, e a lei, depois, ela veio para revelar o pecado do homem e trouxe a maldição da desobediência. Amém? A terra já era maldita, mas a maldição da lei surge quando Deus, tentando restaurar o homem, a sua origem, revelou o pecado através da lei
mas também trouxe, associada a essa lei, a maldição. Cumpriu a lei, você é abençoado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Não cumpriu a lei, você é amaldiçoado. Quem está comigo? A lei condicionou a bênção à obediência. Então, a lei veio para condicionar a bênção à obediência. Graças a Deus que o título é Livre da Maldição, e eu vou falar por quê. E nós já lemos um versículo. Cristo, amado, na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados, mas também nos livrou da maldição. Amém? Fala comigo, eu sou livre da maldição. Amém? Ele não só levou nossos pecados na cruz, mas também Ele se fez maldição por nós, assumiu a maldição na cruz. Veja Isaías 53, versos 5 e 6, diz assim: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus levou a maldição na cruz. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Se Jesus levou a maldição na cruz, você não precisa levar mais. Amém? Ele não simplesmente na cruz nos libertou da culpa, do pecado, mas também nos transferiu para o reino da sua graça. Quem está debaixo da graça? Declara comigo, eu não estou mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Amém? Vocês estão recebendo? A cruz é um grande lugar de troca. Houve uma grande troca na cruz. A maldição agora é bênção. A injustiça é justiça. Amém? A redenção na cruz não é apenas uma libertação da maldição, mas um acesso completo às bênçãos de Abraão. Está lá em Gálatas 3,13. Ele nos resgatou da maldição da lei para que as bênçãos de Abraão viessem para nós. Então, não foi apenas para nos livrar da maldição, é livrar da maldição e te abençoar. Não. Eu esperei uma vibração, um pulo, uma carreira. Além de te livrar da maldição, Ele te abençoou e ainda te encheu do Espírito Santo. Oh, glória! Amém? Essa troca fala de que, a fim de tornar-nos o que Cristo é, Ele teve que se tornar o que éramos. Está lá em Gálatas, versículo 13. A maldição da lei agora são as bênçãos de Abraão. Amém? Fala comigo, a maldição da lei agora é bênção de Abraão. Amém? Nós não somos mais malditos. Agora tem uma coisa que eu gosto de falar quando estou dando a aula do Rema, que marca a aula. Eu vou dizer malditos e vocês vão dizer nunca mais, bem forte. Capricha. Tem gente aqui que quando o time dele faz gol, grita mais. Vamos chegar pelo menos nesse nível aí, né? Eu vou falar maldito, você vai dizer nunca mais. Tudo bem? Malditos! Abençoados! Para sempre. Foi um ensaio. Os alunos pegaram, né? Faltou o abençoado para sempre. Vamos tentar de novo? Malditos! Abençoados! Foi isso que Jesus fez na cruz por você. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Amém? Agora, para que essa bênção? Para que somos abençoados? Os que são da fé são filhos de Abraão, nosso pai na fé. E a redenção na cruz não é apenas a libertação da maldição, é acesso completo às bênçãos prometidas. A bênção de Deus é completa, amado. A bênção de Deus ela é espiritual, emocional e eterna.
Se você passa por qualquer um desses problemas, Jesus levou na cruz. Jesus levou as enfermidades. Jesus levou a miséria. Somos ricos em Cristo Jesus. Pastor, eu não tenho tanto dinheiro no banco não. Quem disse que riqueza é dinheiro? Hã? Tem tanta gente que não tem dinheiro no banco e é feliz, né? É rico em saúde, amém? E tem tanta gente com tanto dinheiro e é pobre em saúde. Não pode pagar o câncer. Quem está comigo? A cura do câncer dele. Cheio de dinheiro no banco. Então, amado, para mim, prosperidade, né? A bênção está em nós assumirmos que Cristo levou na cruz algo que você não deve mais levar: enfermidade, miséria, doença. Amém? Aleluia. Quem está aqui? Na cruz nós fomos justificados, Romanos 5:1. Na cruz nos tornamos filhos de Deus, João capítulo 1, verso 12. Na cruz nos tornamos herdeiros da promessa, Gálatas 3:29. Na cruz nos tornamos habitação do Espírito Santo, Efésios 1:13. Amém? Agora, nós devemos viver nessa liberdade. Irmãos, a porta da prisão já está aberta. Vem para fora. Saia dessa condição de condenação, de maldição. Você não é maldito. Não deixe de mentir para você, não. Você pode receber a tua bênção, a tua cura. Amém? Declarando a palavra, crendo no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmão. Você não nasceu mais em Cristo para sofrer. Você pode viver uma vida de alegria, uma vida abundante em Cristo, irmão. Ei, você não é maldito, você é abençoado. Amém? Mas eu gosto tanto do Velho Testamento, eu quero cumprir a lei. Eu quero praticar a lei. Primeiro, Jesus já cumpriu a lei, amém, irmã? Jesus já cumpriu a lei. Para você não precisar cumprir a lei. Crente não tem que estar cumprindo lei coisa nenhuma. Porque Jesus já fez por nós. Amém? Ele disse, eu não vim para revogar a lei, vim para cumpri-la. Amém? Mas pastor, ele não guardou o sábado. Ei, Jesus, quando fala eu vim para cumprir, quer dizer que ele fez tudo aquilo que estava escrito sobre ele na velha aliança. Não quer dizer que ele guardou a lei, praticou a lei. Ele cumpriu. Amém? Mais detalhes. Olha, são 615 ordenanças se você quiser virar um cristão judaico, um judaizante. 615 ordenanças, irmão. É muita coisa. Não pode falhar em uma sequer você não pode falhar, está escrito. Porque se você não consegue, se você falhar em uma, você não está guardando a lei. Eu te pergunto, você consegue guardar 615 ordenanças? Gente, não dá nem o dízimo, não guarda nem a questão do dízimo. Imagine quase 615. Amém? Dízimo eu vou falar, tem aqui também, vou falar, calma. Amém? Então, muitas vezes a tradição religiosa, ela vem revestida de legalismo e ela vem invalidando a palavra de Deus. Sabe? O legalismo é uma coisa, é um veneno na igreja. Tem crente na igreja que crê, quando eu falo igreja, estou falando todas as igrejas, toda, não importa. Não estou falando de placa. Amém? Não estou falando de placa. Tem igrejas, amados, que crê que Jesus não fez o suficiente na cruz. Tem que agregar alguma coisa. E traz a lei de Moisés, traz a velha aliança para agregar. Isso aconteceu em Gálatas. Paulo escreveu a epístola de Paulo aos Gálatas porque uns crentes judeus se converteram ao cristianismo, mas acreditavam que o sacrifício de Jesus não foi completo. Tinha que trazer um anexo chamado Lei de Moisés. Quem está comigo? Os judaizantes eram cristãos convertidos ao Evangelho, mas eles queriam
trazer a lei para dentro da igreja. Aí Paulo disse, opa, a denúncia chegou a Paulo. Paulo escreve essa epístola maravilhosa. Essa epístola é uma carta de libertação, não só naquele tempo, mas hoje também. Da lei, do jugo, do peso, da condenação. Quem está comigo? Se você quer viver debaixo de ordenança, você se torna um legalista. Se você quer viver debaixo de ordenança de homens, tem pessoas que querem ditar como é que você deve andar, tem pessoas que querem ditar como é que você deve se comportar. E o papel do Espírito Santo fica onde? Quando a gente celebra a ceia, a gente diz assim, ó, examine-se, pois, o homem assim, amém? E assim coma do pão e beba do cálice. Irmão, a gente tem que parar de ser como esses judaizantes dentro da igreja, querendo trazer a velha aliança para condenar o povo. Agora vou quebrar um biscoitão. Se o pastor Vinícius me chamar de novo, eu escapo. Dízimo. Eita glória. Tem gente que pega a velha aliança, Velho Testamento, e quer condenar o povo porque não entrega o dízimo. Chama de ladrão, seu ladrão, você é um ladrão. Quem já ouviu isso? Quem já foi vítima disso? Você nunca foi chamado de ladrão por alguém, não pregador? Nem no YouTube? Está roubando a Deus. Gente, em Apocalipse está escrito, sabe o quê? Os ladrões não vão herdar o reino do céu, não vão para o céu. Quer dizer, as pessoas que estão roubando no dízimo, então não vão para o céu, né? Não é assim? Aí tem um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, não sei aqui no Brasil. Eu peguei esses estudos, sabe quantos são fiéis no dízimo lá nos Estados Unidos? A população de cristão? 30%, 70% é ladrão. Não sei aqui no Brasil como é que está esse percentual. Gente, dízimo é adoração. Dízimo é honra. Dízimo é louvor. Nós não entregamos o dízimo com medo da maldição. Deus não vai te amaldiçoar, porque senão ele é contrário ao que Jesus fez, irmão. Não é verdade? Se Jesus veio para nos resgatar da maldição, Deus vai amaldiçoar agora, porque você não entrega o dízimo? É, sim é. Não, Deus, declara comigo, Deus não vai me amaldiçoar se eu não entregar o dízimo. Mas pastor, aí o senhor está abrindo uma porta. Estou não. Eu estou chamando o povo para honra. Estou chamando o povo para desfrutar das primícias. Amém? Porque quando eu entrego o dízimo tem uma promessa. Eu sou herdeiro das promessas. Irmão, aprenda de uma vez por todas. Todas as promessas da antiga aliança é para a igreja. Quem é a igreja aqui? Toda a promessa, tudo que Deus prometeu aos judeus é para a igreja. Nós somos herdeiros das promessas. Está lá em Gálatas, nós acabamos de ler. Cristo levou a maldição na cruz, se fez maldição, para que nós recebêssemos as bênçãos do primeiro judeu, Abraão. Quem está comigo? Você já leu as bênçãos de Abraão? Um dos homens mais ricos do mundo. Nós somos herdeiros de todas as bênçãos prometidas a Abraão. Nós somos herdeiros de todas as promessas, de todas as bênçãos. O povo judeu não quis, eu quero. Né? Mas as condenações, os cerimoniais, a lei moral, irmão, se liga, você não vai ser amaldiçoado por conta de você não praticar essas leis. Por quê? Porque Jesus te tirou esse jugo na cruz. Eita glória. Amém? Quem está aliviado com essa mensagem? Eu entrei aqui com 500 quilos, né? Não, vai sair leve agora, né? Amém, amado? Fala comigo. Eu fui resgatado da maldição da lei. Amém? O que manifesta a bênção em nós é a obediência à palavra. Se dízimo é um princípio de obediência e eu obedecer, eu vou ser abençoado. Olha só.
Mas o que acontece se eu não obedecer? Deus vai me amaldiçoar? Vai? Não, responda com firmeza, de rema. Vai? Não. Deus não. Então, não torne o sacrifício de Jesus em vão. Amém? Quem está me entendendo? Então, pastor, qual é a verdadeira motivação de entregar o dízimo? Honra, fé, adoração, que é o mesmo princípio que Abraão entregou antes da lei. Abraão entregou o dízimo antes da lei, não tinha condenação. A condenação só veio depois, 430 anos depois. Amém? Não dá para entrar, irmão, são 200 páginas. Não dá para resumir numa pregação. Já tenho 14 minutos aqui. Quem está comigo? Vivemos pela fé, guiados pelo Espírito, e desfrutamos da liberdade para amar e servir a Deus de coração, para ofertar de coração, para entregar o dízimo de coração. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, aleluia, é por adoração, porque eu amo, eu dizimo, porque eu louvo, eu dizimo, porque eu honro, eu dizimo, e não porque, ai, Deus, se eu não dizimar, Deus está me esperando com a foice lá fora, vai para cortar minha cabeça. Ai, meu Deus, eu não entreguei o dízimo esse mês. Oh, meu Deus! Quem? Pode dar um glória a Deus que não é assim? Pode dizer que alívio. Tem gente que atrasa o dízimo aí fica, meu Deus, eu estou devendo tanto. Senhor, não me coloca no Serasa do céu, não. Aí Deus olha assim, meu filho, simplesmente, eu te perdoo. Agora comece. Você não vai pagar o atrasado, não vou cobrar juros de você. Não vou cobrar o atrasado. Mas comece a me adorar. Comece a me louvar. Comece a me amar de todo o coração. Comece. Amém, amado? E aí sabe o que Deus promete? Fala comigo, eu sou herdeiro das promessas, não da condenação, não da maldição. Aí o que Deus promete em Malaquias 3? Abrir janela do céu, derramar bênção sem medida, que o celeiro não vai nem aguentar. Aleluia. Eu quero saber quem tem experimentado isso, dá um glória a Deus agora bem forte. Vale a pena ser dizimista? Vale a pena? Mas não é por força e nem por violência, é de coração, é pelo Espírito, é obediência à promessa. Não é obediência à condenação. Quem fala comigo, né? Não é obediência, pastor, né? A condenação. Ah, não, eu tenho que entregar, porque se eu não entregar, Deus vai me condenar, Deus vai me amaldiçoar. É assim, irmão? Não, eu tenho que entregar, porque é uma promessa, é um princípio com promessa, é uma ordenança com promessa. Amém? Aprenda a ler o Velho Testamento. Aí, uma vez eu falei para o irmão sobre essa questão, que nós estamos debaixo de uma nova aliança, não da velha, que a velha, foi até, exagerei um pouco, caducou, mas está escrito também. E o irmão chegou no culto da igreja, no outro domingo, a Bíblia dele bem fininha, ele tinha uma Bíblia assim, né? A Bíblia ficou, eu disse, o que foi? Rasguei o Velho Testamento. Aí, isso é extremo, irmão, pelo amor de Deus. Eu disse, como é a história, irmão? Não, o senhor não mandou? Eu! Sobrou para mim, ó. Não, o senhor disse que o Velho Testamento caducou, não sei o quê. Eu disse, não, irmão. No Velho Testamento, irmão, tem promessa, meu irmãozinho, que é para a igreja, irmãozinho. Como é que você vai saber que das bênçãos que tem lá para você? É uma sombra de Cristo, irmão. Tem que estar lá, irmão. Tem muita coisa, tem palavra de sabedoria, tem tudo ali, irmão. Pelo amor de Deus. Quem está comigo? Devemos celebrar. Fomos libertos da maldição. Livres da maldição. Declare, eu sou livre da maldição. Amém? Aleluia. Agora, essa liberdade
não é a mesma coisa de libertinagem. Eu vou fazer o que eu quero, eu estou livre. Tem gente que é assim, né? Não, irmão. É uma liberdade em Cristo, amém? É uma liberdade no Espírito, amém? Não é para você andar do jeito que você quer. A Bíblia diz que devemos andar no Espírito. Aí um crente chega, mas pastor, eu tento tanto andar no Espírito. Eu me esforço tanto, pastor. Mas, irmã, a carne é fraca. A carne é fraca. Parecendo aquele galinha da Angola. Está fraca. Aí eu já disse para meus alunos, quem já me viu pregando, eu vou repetir isso aqui de novo, não tem problema não. Eu repito toda a vida que eu vou pregar. É uma revelação que eu recebi do Senhor. Nunca vi ninguém pregando sobre isso, viu? Nem falar isso. Carne é fraca, essa desculpa aí, vou quebrar ela agora. Graças a Deus que a carne é fraca. Porque se ela fosse forte... Quem entendeu? Graças a Deus que ela é fraca. Porque o mais forte está em você, o Espírito Santo. Amém? O mais forte está com você. Então, irmão, graças a Deus, a carne é fraca mesmo. É fraca porque eu tenho o Espírito Santo que é mais forte. Agora, se a carne fosse forte, você estava enrolado, não estava não? Hein? Se a carne fosse forte, você estava em apuros, irmão. Então, fala comigo, sem peso, não tenha medo de falar, de confessar isso não. Declara comigo, graças a Deus, que minha carne é fraca e meu espírito é forte. Porque o contrário disso é problema. Se a carne for forte e o espírito na sua vida for fraco, amém? Quem está comigo? Quem está recebendo a palavra? O relógio está contra mim. Mas essa liberdade não dá direito a gente viver em libertinagem, mas é viver debaixo da graça e do poder do Espírito, amém? Aleluia. Então, este livro que é lançado hoje, eu vou ler só aqui a traseira, tá bom? Para ver se empolga você. Livre da Maldição é uma obra cuidadosamente elaborada que oferece uma análise aprofundada e clara da Epístola aos Gálatas, com um foco particular na temática da liberdade em Cristo, em contraste com a escravidão da lei. O autor, Josimar, aborda de maneira compreensível a essência do evangelho pregada por Paulo aos Gálatas, destacando a importância de viver pela graça e não sob o jugo do legalismo. Eita glória! Se empolgou ou não? A estrutura do livro é bem organizada, permitindo uma progressão lógica dos argumentos e ajudando o leitor a seguir o desenvolvimento das ideias de Paulo de maneira sequencial e compreensível. O autor não apenas explica as passagens, mas também incentiva o leitor a refletir sobre a aplicação desses ensinamentos em suas vidas. Amém? Aleluia. A abordagem de temas como a verdadeira liberdade em Cristo, a diferença entre viver pela lei e pela graça, é tratada com profundidade e sensibilidade. O livro consegue equilibrar a exegese, agora saiu certo, exegese bíblica com aplicações práticas, tornando a obra relevante tanto para estudiosos da Bíblia, quanto para os cristãos que buscam uma compreensão da liberdade em Cristo. Feito pelo editor do livro, né? Amém? Não foi eu que escrevi, foi o editor. Quem foi abençoado hoje? Amém? Então declare comigo, vamos ver, vamos treinar. Malditos, abençoados, nós somos o quê? Nós somos o quê? Amém. Quem foi abençoado hoje à noite? Amém. Então, se